Vamos lá, vamos responder aí. Eu fiz uma pergunta. Como que você começou esse dia? Esse dia é uma corrida, tanto é, aqui tá meu aquarinho lá, meus bichinhos, né? Isso é muito bom, viu? É aquário de água salgada. Mas Deus foi quem fez esse dia, não é? E como que Deus colocou, em qual posição você acha que Deus colocou você na corrida deste dia? A gente sempre diz, nossa, estou na correria, né? Já começou a correria. Então qual a posição que você largou nesse dia? Foi a minha pergunta. Em que posição você vai terminar? Muitas pessoas me respondem bem no lado horizontal, né? Cheio de luta, né? Beleza. É fato, você já está numa prova. Você tem as adversidades, dificuldades, adversários. Então isso é fato, a gente já tem a luta. Agora, então assim, partindo, como que você acha que Deus começou esse dia? Por exemplo, ele veste os lírios do campo. Então ele veste a gente também. Todo dia de manhã, Deus tem um guarda-roupa lá para nós, ele veste. Como é que você acha que ele vestiu você? De roupa velha, feia, de roupa... Não, eu imagino que você pensaria que Deus te vestiu muito bem. Portanto, como que você... Que posição você acha Deus te deu esse dia? E que posição você acha que você largou? Deus, será que Deus me colocou em qual posição? Você tem que definir isso. Então Deus, e que posição você vai terminar? Aí a pergunta também é essa. Em que condição? Em todas estas coisas, que condição que você começou? Realmente, o seu dia vai ter... Pega lá Romanos 8 e leia, por favor. O que separará, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Será altura, profundidade, ele vai. Então esse dia, né, tem uma série de percursos ou de dificuldades, lutas, sei lá o que você queira, mas qual é a condição que você começou e qual é a condição que você irá terminar? Isso tem que estar claro na sua mente, porque senão não vai resolver. Eu vou contar uma experiência. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu participo aqui de um campeonato de kart, junto com meu filho. A gente sempre gostou de velocidade, e eu resolvi entrar numa corrida aqui, num campeonato, e tinham duas classes. A primeira classe era a classe de amadores, a segunda classe era a outra opção era profissionais. Eu pensei em entrar na amadores, que eu já corro, eu já tenho uma certa experiência e seria um pouco mais simples. E eu ia ganhar o troféu, com certeza, não tinha dúvida disso, porque eu já pilotei nessas categorias. Mas o meu espírito ficava me dizendo, por que você não vai na mais difícil? Não queria ir na difícil, mas eu tive que decidir, e aí resolvi decidir correr na profissional. Pessoas que correm em outro nível, inclusive correm no Brasil, com corridas de carro normais, assim, coisa doida. E eu então me matriculei e fui para a profissional, sabendo que era difícil. Eu ia competir, não é que difícil, eu ia competir com pessoas com muito mais agilidade nesse momento do que eu. Mas aí no dia da corrida, eu falei assim com Deus, falei, Senhor, eu gostaria de estar entre os primeiros. Foi isso que eu falei. A Bíblia diz, Salmo 34, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. O que aconteceu? Eu fui e eu gostaria... Me matriculei já na profissional. Agora, segundo passo, eu não quero esse negócio de só importante é competir. Não, eu entro numa competição para ganhar. Eu entro num negócio para vencer. Essa é a natureza. Aí eu fui e disse, Senhor, eu gostaria de andar entre os primeiros. Ok, fui lá, de 18 que tinha, eu fiz o 10º tempo, 12º, alguma coisa assim, não me lembro exato. Aí, beleza, fui e fiz a corrida. Terminei em 10º lugar. Dos 18 eu terminei em 10º lugar. Tem a segunda corrida. Bom, aí eu tô lá, de boa, tranquilo. Vai começar a segunda corrida. O que eu faço? Eu estou parado para alinhar os carros. De repente uma bandeira toca e os caras me chamam para ir largar em primeiro. Foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginei, eu não li o regulamento e há uma inversão na prova,
do décimo até o décimo, né, vai larga em primeiro. Do 18º vai largar lá atrás mesmo. Mas o décimo, então, eu não sabia, porque não li regulamento, não tinha, estou fora das pistas. Conclusão, quando eu me vi, eu estava em primeiro lugar. Uau! Que eu estou... Aí começa... Por que a gente não se prepara? Se você não tiver a definição de qual a posição que você vai largar no dia que começa às 0 hora, se você não tiver isso claro dentro de você, que posição eu vou largar, né? Que posição você acha que Deus colocou para me largar? Então eu cheguei na segunda corrida, me arrepio aqui, o cara, a direção da prova, põe meu carro para largar em primeiro lugar. Aí o que acontece? Primeira coisa que você vai... Eu? Em primeiro lugar? Bom, fui para primeiro lugar. Como eu não mentalizei, como eu não me programei para andar em primeiro lugar, não fiz estratégia porque eu não sabia. Aí o que acontece? Eu estou ali na frente, assim, começa as coisas a acontecerem. Por quê? Porque eu não me preparei. Aí o que acontece? Eu falei, bom... Cara, os 10 que estão atrás de mim, os caras voam. Os caras, olha o que eu, na minha experiência, na minha comunhão com Deus, que você conhece, começo a pensar. Cara, os 10 que estão atrás de mim, no mínimo, são os melhores. Esses caras vão passar por cima de mim. Eles vão voar, eu vou ser atropelado aqui. O que acontece? Se te mostra, diz a Bíblia, se te mostra fraco na hora da batalha, fraco você será. Se você se mostra fraco na hora da dificuldade, fraco você será. Derrotado você será. Então, ao invés de eu falar assim, caramba, estou em primeiro lugar. Primeiro, Deus me respondeu a minha oração. Eu queria andar entre os primeiros. E Deus falou, então tá bom, vou mostrar, você vai andar em primeiro. Andei em primeiro, aí o que acontece? Eu estou lá no primeiro lugar, porém, não me imaginei naquele lugar, não fiz uma estratégia, não sabia sequer que Deus tinha respondido a minha oração. E aí o que acontece? Eu largo em primeiro lugar. Faço a primeira volta, a segunda volta, e aí, quando eu vi, começaram a me passar. Eu errei na curva, eu fiz a curva normal, quando eu deveria fazer um circuito defensivo, eu abri a curva, que eles mesmos, os outros pilotos, quando terminou, falaram, cara, por que você abriu? Porque eu não estava preparado para aquilo. E aí o que aconteceu? Eu fiz a corrida, andei no ritmo deles. Então os pilotos primeiro viraram 1 minuto e 10 segundos. Eu virei 1, 10 e 1, virei na casa junto com eles. E quando desci do carro, né, um ex-corredor veio até me comentar, cara, você andou com os caras. E eu cheguei em 7º lugar. E aí, conclusão, por que eu fiz essa pergunta? Deus nos coloca sempre na nossa caminhada cristã, na nossa luta diária, no nosso dia, nos coloca na primeira posição. Agora, o que você vai fazer dessa primeira posição é você e não é mais Deus. Deus falou assim, tá bom, você quer andar entre os primeiros? Foi lá na segunda corrida, me colocou em primeiro lugar. Agora, eu não estava preparado psicologicamente, então me imaginei que os caras eram mais rápidos. Ok, eu já estou em primeiro, eu vou fazer de tudo e vou andar em primeiro. E fiz, me esforcei bastante, perdi as posições, recuperei, mas acabei chegando em 7º, mas estava satisfeito quando me disseram, você andou no mesmo ritmo deles. Se eu andei no mesmo ritmo, se eu terminei na mesma casa dos segundos, eu tinha chance de ter terminado em primeiro lugar. Mas por eu não ter me preparado, ou seja, se eu falar, não, hoje então eu vou chegar em primeiro lugar, eu teria tido um resultado melhor. É isso que eu quero que você entenda. Como que você começou esse dia? Como que você acha que Deus te colocou? Qual a posição? Deus te colocou em primeiro lugar. Você já largou em primeiro lugar. Só de você estar vivo, você já largou em primeiro lugar. Agora, cabe a você andar bem. E qual que deve ser o teu alvo? Deus me colocou em primeiro lugar, eu vou multiplicar. Deus nos chamou para multiplicar. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que multiplicar em amor, eu tenho que multiplicar financeiramente, eu tenho que multiplicar, não dividir e nem somar, é multiplicar. Aí, se eu comecei como vencedor,
Qual é a condição que eu preciso terminar? Mais que vencedor. Romanos 8,37, em todas estas coisas eu não sou apenas um vencedor, eu sou mais que vencedor. Então eu comecei esse dia na condição de vencedor e vou concluí-lo na condição de mais que vencedor. Esta deve ser a sua meta, deve ser o seu foco. Eu já comecei em primeiro lugar, agora eu vou terminar entre os primeiros. Eu vou terminar, eu vou concluir esta prova na condição de mais que vencedor. Agora no caminho, o que Paulo fala? Vai ter obstáculo, vai ter luta, vai ter dificuldade, né? Será o que poderá nos separar da vitória de Cristo, o que poderá nos separar de estarmos na condição de mais que vencedor? Será a altura? Será a profundidade? Será a pobreza? Será a miséria? Será a dor? Será a enfermidade? Será o que for? Nada em todas estas coisas. Eu sou mais que vencedor. Então eu comecei o meu dia em primeiro lugar e vou terminar na condição de mais que vencedor. Essa é a proposta que Deus tem, esse é o projeto que Deus tem. Aí você entende o quê? Que nós precisamos ter essa mente clara. Como que eu comecei como vencedor, agora eu vou ter que terminar na condição de mais que vencedor. Um professor numa faculdade pegou e disse aos alunos, primeiro dia de aula, vocês vão ter 10. Pegou o boletim de todo mundo e aplicou 10. Botou 10 para todo mundo. Falou assim, olha, você já começou o ano com 10. Uau, uhul, que bacana, que coisa fantástica. E aí o que acontece? Agora, você vai fazer o quê? Você já tem o 10. Infelizmente a gente começa assim, o não eu já tenho. Vai pro inferno com esse negócio do não eu já tenho. Vai pro inferno. Ah, o não eu já tenho. Não, eu não tenho não. Eu tenho o primeiro lugar, eu tenho sim. Eu sou o sim, eu tenho sim. Eu já vou começar o dia bom, não eu já tenho. Então quer dizer, eu já estou me acrescentando como derrotado. Eu já estou me acrescentando como derrotado. Se você falar, não eu já tenho, você vai para um negócio, vou fazer uma ficha, não eu já tenho, vou atrás do sim. É igual eu vou correr atrás do prejuízo. Pelo amor de Deus, essas malditas frases que as pessoas lançam e nós abraçamos, estou correndo atrás do prejuízo. Que isso? Correr atrás do prejuízo? Quer dizer, você já estão, é a mesma coisa, estou correndo atrás da derrota. Estou gastando energia com prejuízo, estou gastando energia com o que não funciona. Então não vai ter resultado. Se não funciona, não adianta gastar energia. E aí, nós, ao não entendermos que já começamos na condição de mais que vencedor, nós vamos terminar. Então Deus já me deu 10. O professor deu 10. E agora, no final do curso, o que você vai fazer com esse 10? É você que vai ter. Então eu comecei na condição de vencedor. Deus, agora é eu que vou dirigir. Deus me colocou na primeira posição, na largada da corrida. Ela falou, Weber, agora é com você. Eu não vou sentar no teu carro e vou dirigir para você. Te dou instrução, sou teu técnico. Agora eu não posso dirigir para você. Ele mostrou água para Agar, abriu os olhos de Agar, chorando em cima de um poço milionário de água. Ela chorando que ia morrer de sede. Aí Deus abre os olhos dela, ela vê água. Aí o que ele falou para ela? Vai lá e pega. Eu te dei esse dia, dirija esse dia eu sou teu técnico, ouça o que eu tenho para dizer, acompanhe, busque em mim as coisas que eu quero que você fale. E aí, a condição vai ser mais que vencedor. Um exemplo aqui de Ezequiel. Ezequiel começou uma prova muito difícil, Deus levou ele para um teste num vale, num cemitério cheio de ossos secos. Aí ele pergunta o quê? Esses ossos poderão viver? Ele responde, tu sabes. Então ele disse para Ezequiel, olha, só quero que você use a tua boca. Como que eu vou usar minha boca? Ouça o que eu vou lhe dizer. Então eu te coloquei em primeiro lugar. Ouça o que eu vou lhe dizer. Falei assim, olha, faz a curva assim. Olha, faz aquilo. Agora, não, já comecei a dizer, não, os caras são melhores que eu. Não, o outro é mais importante que eu. O outro está mais acostumado. Não importa. Eu estou em primeiro lugar e eu tenho condições para isso. Tanto é que eu andei no nível dos primeiros colocados. Ou seja, Deus viu que eu sou mais que vencedor. Agora, eu não assumi isso. Ele chegou para Gideão e falou o quê? Gideão, você é rei. E o que Gideão fez? Eu sou mais pobre. É tudo o que responderam para mim aqui. Porque é um dia difícil, porque é aquilo. A gente só se coloca na condição de mais que derrotado. E está repreendido. Vamos assumir todo dia. Agora, eu começo o dia na condição de mais que, na condição de vencedor.
dobra os teus joelhos. E eu falei, Senhor, e agora como é que eu faço para chegar até o final e voltar com o vencedor multiplicado, mais que vencedor? O Espírito Santo vai te orientar, vai dizer, faz isso, fala aquilo. Ezequiel, fala com o osso, aquilo que você ouviu de mim. Agora, eu não ouço o que Deus me falou, eu não dei ouvidos ao que Deus me falou, aí eu fico dando ouvidos às circunstâncias, fico dando ouvidos aos obstáculos, fico dando ouvidos à coisa que eu acho que é superior a mim. Bom, aí no final, eu termino em 7º lugar, saí honrado pelos próprios competidores, né? Viram o potencial. E aí Deus, o Espírito Santo me deu um versículo. Eu amo o humor do meu Deus, como eu sou humorista também, ele me fez assim, ele me deu um versículo. Sabe qual o versículo que Jesus me deu, o Espírito Santo? Ele falou assim, ainda que meu justo caia 7 posições, não ficará derrotado. Eu comecei a rir. Sabe quando você olha assim? Jesus, o senhor está me tirando? Bem esse versículo, ainda que meu justo caia 7 vezes, não ficará prostrado. Ou seja, eu comecei a rir, falei assim, esse senso de humor de Jesus é muito lindo, porque eu terminei em 7º, então ele me deu esse versículo, lê aqui, ainda que o meu justo, né, que saiu em primeiro lugar, caia 7 posições, não ficará prostrado, ou seja, vamos para a pista de novo. E aí eu estou indo agora com a visão, com a preparação, mas enfim, vamos declarar, eu começo o dia na condição de vencedor, vencedora. Não começo na condição de não sei, de não posso, não sei o que vai ser. Olha, eu estou começando, você tem que levantar da tua cama, dobrar os teus joelhos e falar assim, eu estou começando o meu dia na condição de mais que vencedor, na condição de vencedor. E vou terminar na condição de mais que vencedor. Ayrton Senna, uma pessoa que Deus me levantou para orar e acompanhar a vida dele toda. Em oração, todas as corridas dele, era esse o meu ministério, foi uma coisa muito linda. No Brasil, quando ele não ganhava a corrida, no dia anterior ele fez a pole position, ele foi à noite no autódromo, lá em Interlagos, e olhou para o pódio e falou assim, amanhã eu vou estar lá no número 1. Algumas pessoas, eu vou estar no pódio, tá, mas que posição do pódio? Ele falou, eu vou estar em primeiro lugar. E sabe o que aconteceu? Caiu o céu, abaixou a terra, ele quebrou 6 marchas, ele ficou com uma marcha apenas no carro, dirigindo com uma marcha. E ele começou em primeiro lugar e terminou ganhando a corrida, mas não foi só ganhar a corrida, porque não tinha forças, uma marcha, era impossível alguém dirigir um carro a 300 km por hora com marcha e controlar freio e fazer as coisas, porque as marchas ajudam. E ele foi para o pódio, você vai ver essa corrida no YouTube aí, mas porque antes ele foi lá e falou assim, eu vou começar em primeiro e vou terminar mais que primeiro. Ou seja, se ele tivesse não falado isso, quebrou a marcha, quebrou, né? Agora, com uma marcha só tem uma, vamos com uma. Eu e você, com certeza, teríamos parado, porque até a habilidade, você vai ter que mudar tudo, você vai ter que se preparar. E assim, ele foi e venceu o Grande Prêmio do Brasil, e assim será comigo e será com você todos os dias, se assim o fizer. Eu começo meu dia na condição de vencedor. A posição que eu comecei é de vencedor. Os obstáculos, as dificuldades, vão mostrar a alta capacidade de superação que Deus te deu também. Obstáculos, lutas, dificuldades, servem para testar a sua alta capacidade de superação. Creia nisso, profetize isso e desfrute disso. Beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata, do dinheiro, abençoando você o ano inteiro. Tchau, tchau.